Olá a todos e a todas, eu sou o professor Marcos Pires Leodoro e esse é o nosso segundo encontro do curso Mística Barroca da Imagem, que está atrelado, articulado ao projeto, do patrimônio histórico, cultural e sacro, de João Pessoa, coordenado pela professora Suelma. Bom, esse segundo encontro nós vamos falar sobre a questão da mística. Vamos caracterizar, no meu entendimento, o que seria a mística, do que nós estamos falando, quando nós justamente mencionamos mística barroca da imagem. Bom, eu queria só lembrá-las, de que essa projeção ela vai estar disponível para vocês depois olharem com mais atenção. Então, alguma coisa que não seja possível visualizar durante a minha fala, depois vocês terão acesso direto às imagens aí e aos textos, ok? Bom, outra coisa que eu queria também deixar claro é que nesse primeiro momento, quando a gente for falar da mística das imagens, vocês vão perceber que o enfoque não é sobre a simbologia de algumas imagens que estejam presentes, no caso, aí nas igrejas, que a gente está no projeto analisando. Hoje eu vou falar um pouco da construção, da perspectiva, da imagem barroca que está no teto das igrejas. Então não vou me ater a esse ou aquele símbolo, mas a estrutura pictórica, vamos dizer assim, dessas, como um todo, dessas imagens sacras, ok? Bom, então vamos lá. Para falar sobre a questão da mística, eu vou começar antes por um conceito, vamos dizer assim, que é o de êxtase. Eu estou colocando aqui a referência e depois as demais citações vão estar numa bibliografia que eu vou adicionar aí ao arquivo que eu vou enviar para vocês, Mas aqui nessa bibliografia, do livro Arte Sacra, Barroco, Memória, tem um capítulo aí que se chama Liturgia, Arte e Beleza, o Patrimônio Móvel das Sacristias Barrocas no Brasil. Num determinado momento, o êxtase é caracterizado da seguinte forma, vamos dizer assim, o êxtase barroco. O barroco procurou criar um lugar espetacular na decoração de seus santuários, por meio de motivos onde os milagres, os êxtases e as visões modificassem os sentidos dos fiéis que os observavam. Então, vocês vejam que eu frisei esse trecho. Ninguém podia ficar impassível diante de uma obra de arte sacra. Bom, então, historicamente, é muito comum na história das artes, e na história das religiões, e mesmo na história da humanidade, caracterizar a arte barroca como uma arte da persuasão, uma arte do domínio. Como a gente já comentou um pouco aqui no primeiro encontro, essa questão não pode ser ignorada. Nós não estamos aqui necessariamente para se contrapor a essa visão. O que acontece é que a gente não vai enfatizar esta visão. Então a gente vai entender essa arte barroca, como uma arte que também pode ser vista como tendo esta finalidade que aqui é mencionada, de propor ao cristão, ao católico, o êxtase religioso. E esse êxtase, ele está vinculado, de um certo modo, a gente vai ver com a nossa caracterização da mística. Bom, então, em se falando de imagens, eu estou aqui apresentando o forro da igreja de Santo Inácio, que fica em Roma,
onde vocês podem um pouco constatar o que foi dito antes, né? Essa ideia de que a imagem no teto da igreja possa efetivamente criar no, vamos dizer assim, né, no observador esse êxtase, né, que no nosso caso seria o êxtase místico. E eu estou mencionando essa imagem em particular porque ela é uma das referências, né, se a gente for consultar a bibliografia aí sobre o convento lá de Santo Antônio, né, no complexo lá São Francisco, essa igreja do André Raposo é uma referência iconográfica para alguns elementos e para a própria estrutura do teto da igreja de Santo Antônio. Bom, então eu sugiro, inclusive, que vocês façam o seguinte exercício, né, de projetarem esta imagem no teto, né, de onde vocês estão e olharem esta imagem de baixo para cima, porque esse sentido, né, essa direção na qual nós olhamos a imagem influencia a nossa percepção dessa imagem. Então, é diferente olhar essa imagem aqui projetada num plano vertical, né, e ela projetada num plano, né, horizontal acima da minha visão. Então, eu sugiro que vocês façam isso e apreciem um pouco a estrutura, né, pictórica, né, a perspectiva que essa imagem propicia com essa abertura aqui, vamos dizer assim, para um ponto de fuga que está localizado no infinito. Isso é uma coisa importante na construção das imagens barrocas que a gente vai retomar um pouquinho mais adiante. Bom, então, a partir da ideia do êxtase, vamos passar para a ideia da mística, que no caso eu estou utilizando aí para discutir o conceito de mística, né? O Leonardo Boff. Existem várias referências que nós poderíamos recorrer, mas eu particularmente achei que essa era uma boa referência e que ela dava conta das nossas finalidades, né? Então ele diz o seguinte, um livro dele que se chama Mística e Espiritualidade. Na verdade, o livro é do Leonardo Boff, né, e do Frei Beto. Mística é adjetivo de mistério, que vem, né, de uma raiz grega aí, e ela tem a ver com perceber, né, o caráter escondido, não comunicado de uma realidade ou de uma intenção. A pessoa é levada a experimentar por meio de celebrações, cânticos, danças, dramatizações e realização de gestos rituais, né, de maneira geral, uma revelação ou uma iluminação conservada por um grupo determinado e fechado, né? Então, desde os grupos esotéricos, né, a questão dos católicos. Importa enfatizar o fato de que o mistério está ligado a esta vivência, experiência globalizante. Bom, então esta última passagem aqui, eu diria que é a mais importante, né, que é o fato de que esse mistério estaria ligado a uma vivência, então, a primeira coisa, né? Então, a mística se trata de uma vivência e, na verdade, a gente vai ver que não é bem uma vivência, é uma experiência, e eu vou usar o próprio Leonardo Boff para caracterizar depois essa noção de experiência, globalizante, né, no sentido de que a experiência mística seria uma experiência de diluição do eu na totalidade. Bom, então, agora, usando um outro texto do Boff, né, num livro que ele tem, que se chama Experimentar Deus, ele vai falar o seguinte sobre a experiência, né? Eu acho muito interessante porque ele vai, mais uma vez, recorrer à origem da palavra experiência, né, para a gente entender o significado do conceito de experiência.
Então, experiência é a ciência ou o conhecimento que o ser humano adquire quando sai de si mesmo. Então, daí vem o ex, né, de experiência. E procura compreender um objeto por todos os lados. Né? A palavra peri, por todos os lados, que também é a raiz da palavra perímetro. Né? A ciência que resulta da experiência não é a mera sensação de um objeto. Então, a experiência não é simplesmente sensorial. É a síntese de toda uma série de abordagem do objeto. Uma vez que, novamente, né, peri quer dizer ao redor de, em torno de. Então, a experiência pressupõe uma abordagem multifacetada do objeto. Pela experiência, o objeto se faz cada vez mais presente dentro de quem quer conhecer, na medida em que ele se abre mais e mais ao objeto e o estuda de diferentes ângulos. Então, a experiência, no caso, tem a ver com uma relação sujeito-objeto e de uma certa internalização do objeto, né, pelo sujeito. A consciência, isso é muito importante, né, não é vazia, mas toma modelos de interpretação do passado, da sociedade atual e da própria caminhada pessoal. Esses modelos povoam sempre a consciência. Quando a pessoa sai de si, né, é o ex da experiência, e vai ao encontro dos objetos, ela carrega toda essa carga. Então isso é importante porque, vamos dizer assim, a experiência mística, ela não seria uma experiência deslocada do tempo e do espaço do sujeito que experiencia, né, isso que nós estamos chamando, né, de, vamos dizer assim, fruição mística. Okay? Bom, então vocês estão percebendo que o que a gente está colocando em termos da experiência mística é algo que não está vinculado pura e simplesmente a uma transcendência sensorial, né? Mas a uma, vamos dizer assim, como nós estamos dizendo aqui, é uma experiência que se reporta a um sujeito, que se reporta a um objeto e que pressupõe uma relação entre esse sujeito e esse objeto, que no caso aqui, então, antes nós tínhamos falado de mística, agora nós estamos falando de experiência. Vocês estão vendo que, no caso aqui da conceituação de experiência, ainda não é propriamente a experiência mística, por isso que nós precisamos caracterizar essa experiência como sendo mística, na medida em que o que o Boff coloca aqui, né, de internalização do objeto numa experiência, vamos dizer assim, consciente, no caso da experiência mística, essa internalização do objeto não é bem a internacionalização do objeto, né? A internalização do objeto. Ela é a própria fusão, a sensação, né? Vamos dizer assim, não só sensorialmente falando, mas cognitivamente falando, e mais do que cognitivamente falando, vamos dizer assim, espiritualmente falando, a experiência mística é uma experiência da totalidade e, portanto, da fusão do sujeito com o objeto. E esse objeto que nós estamos nos referindo pode ser a própria realidade, o próprio mundo. Né? Todo objeto, a palavra objeto, né, significa o que está fora de nós. Então, todo objeto, de uma certa forma, é um elemento do mundo. Então, a experiência mística é quando a gente entende que nós fusionamos, né, com o mundo. Okay? Então, vamos ver como é que isso se processa, vamos dizer assim, ou é ensejado pela, vamos dizer assim, pela representação pictórica nas igrejas barrocas. Bom, então, para a gente entender isso, vamos propor para vocês também uma outra atividade, que seria uma pergunta, né, que eu estou formulando, e que seria interessante que vocês parassem aí um pouco de assistirem aqui a minha apresentação e efetivamente tentassem dar uma resposta a essa pergunta, que é:
discutissem, obviamente, entre vocês, apresentassem aí como representar por meio de um desenho feito à mão pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular. Né? Então, na verdade, a ideia é pegar um papel e pegar um lápis e como é que você faria isso? Né? Se alguém pede para você fazer um desenho, como eu estou solicitando aqui, que represente pessoas ao redor de uma mesa retangular. Okay? Então, vamos tentar fazer isso. Depois a gente, vocês prosseguem aí na audiência, vamos dizer assim, dessa apresentação. Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente poderia, vou dar alguns exemplos aqui que foram tirados da literatura, no caso aqui da Arte e Educação, o livro do Arnheim, né? De como, por exemplo, poderia ser representada essa questão de 3 pessoas ao redor de uma mesa retangular, né? Aqui no caso, uma mesa, me parece, quadrada. Bom, então, vocês vejam que é possível, a partir dessa figura que o Arnheim, né, chama de uma representação primitiva dessa situação da mesa, né, é possível, a partir dessa figura, compreender qual é o objeto que está sendo representado, aqui no caso, as 3 pessoas e a mesa. Né. No entanto, nós estamos, nos dias atuais, mais acostumados, né, com esse tipo de representação, que justamente é uma representação de perspectiva, né, e que o desenvolvimento da perspectiva é algo historicamente, né, no Ocidente, algo historicamente, vamos dizer assim, datado, tem a ver com o século XV, né, na Europa, e houve todo um processo, né, de estabelecimento dessa forma pictórica de representação da realidade, ou, como nós estávamos dizendo antes, da realidade a partir dos seus objetos, né, os objetos que compõem a realidade. Bom, então, a partir desse exercício, de tentar entender que a perspectiva não é necessariamente a primeira representação ou a única representação pictórica, né, que nós podemos ter dos objetos, embora historicamente nós já estamos bastante habituados a essa representação em perspectiva, sobretudo quando nós utilizamos os meios, né, aí, filmadoras, câmeras fotográficas, né, o registro que nós temos do real é um registro que os renascentistas, de uma certa forma, buscaram, né, um realismo para representar essa realidade. Inclusive, na arte barroca, a ideia era que você pudesse não submeter o desenho que ia estar no forro, né, da igreja à própria arquitetura do lugar. Né? O desenho faria com que você, né, o observador, tivesse uma percepção daquele lugar com uma outra arquitetura, não necessariamente a arquitetura real do lugar, porque a ideia de representar as coisas, né, em perspectiva contribui para essa sensação de que você está vendo o objeto tal qual ele seria sendo visto ao vivo, né, no real. Então, para a gente entender um pouco, né, o método da representação em perspectiva sistematizado por Albert, né, em 1436, a partir de uma publicação dele, nós poderíamos nos utilizar, né, dessa figura que vocês estão vendo aí, que é uma forma, vamos dizer assim, prática de fazer uma representação num quadro que seria representado por essa moldura de uma realidade que, no caso, seria aqui uma superfície horizontal que tem aí uma decoração quadriculada, vamos dizer assim. Então, se eu quiser fazer um quadro, segundo a ideia da perspectiva do Albert,
onde eu tenha uma representação neste quadro deste plano horizontal quadriculado, eu teria que obedecer a algumas regras. Então vocês estão percebendo aqui que no caso está representado aqui um observador. Nós temos linhas que sairiam do olho do observador e que estariam ligadas a pontos no plano horizontal aqui que serão representados, e esses pontos, por sua vez, essa linha que liga o olho a esses pontos, ela cruza essa moldura aqui transparente em alguns pontos. Então eu marcaria esses pontos na moldura e depois uniria esses pontos de tal forma que eu teria representado num quadro este plano horizontal em perspectiva. Quer dizer, olhando para o próprio quadro, eu teria a sensação de estar vendo o próprio plano horizontal. Então vocês vejam que aqui, para eu fazer a representação em perspectiva no quadro, não se trata simplesmente de desenhar o plano, o plano aqui horizontal tal qual eu o vejo, mas eu tenho que distorcê-lo, para que quando eu olhar para esta figura distorcida, eu reconstitua a sensação de tridimensionalidade, de estar olhando diretamente para o objeto. Bom, então aqui só para aprofundar um pouquinho mais, então essa ideia do Alberti, do ponto de vista do método, de como fazer a representação em perspectiva, significa então que quando você quer representar algo num quadro visando que esse algo que vai ser representado, ele transmita para o observador a sensação de estar vendo o objeto tal qual ele é na realidade, você tem que obedecer algumas regras. Primeiro, você tem que estabelecer no quadro um ponto que nós chamamos de ponto de fuga, que, vamos dizer assim, seria para onde você está pressupondo que o observador do quadro vai focar. A partir desse ponto de fuga, você vai traçar essas linhas aqui, tracejadas, que vão representar, na verdade, linhas que seriam paralelas se você tivesse em contato direto com o objeto. Tudo que no objeto é paralelo, quando você vai fazer a representação no quadro, essas paralelas vão ser distorcidas, e vão virar segmentos de reta orientados para um ponto comum, que seria o ponto de fuga do quadro. Bom, olhando aqui aquele esquema do Alberti lateralmente, vocês vejam que se lá naquele retângulo que nós tínhamos, ou quadrado, quadriculado, as distâncias dos lados dos quadrados eram todas iguais, porque nós tínhamos pequenos quadrados, então todos os lados deles são iguais. Quando nós vamos projetar essas distâncias na tela, essas distâncias não são do mesmo tamanho. Ok? E observem que no caso desse esquema, está bem claro a centralidade do observador na constituição de uma perspectiva. Bom, então aqui nós temos, depois de traçarmos as linhas que convergem para o ponto de fuga, depois de nós traçarmos as horizontais de acordo com aquele esquema anterior, então agora essas horizontais que na realidade no plano horizontal elas estão todas equidistantes, aqui no quadro elas não estão. Se naquele plano eu tivesse lá um hexágono, por exemplo, que, melhor dizendo, não um hexágono, um octógono, uma figura de 8 lados, aqui está a minha representação dessa figura de 8 lados, de como ela estaria no quadro. E eu quero chamar a atenção, por que eu coloquei esse octógono agora que não existia antes, só para enfatizar que o mundo representado no quadro contém dentro de si e por si mesmo
isto é, completamente independente do observador, uma convergência, né, para o centro. Então vocês vejam que para construir o quadro, a gente pressupõe que o ponto de fuga é o ponto, né, onde o observador vai focar. Mas uma vez que a gente fez então o desenho do quadro, né, não estando lá o observador representado no próprio quadro, a gente tem então a noção, né, de que o quadro é independente do observador, né, uma representação da realidade independente do observador, mas que, conforme nós veremos aqui, é importante porque mesmo não tendo observador, a figura que está lá foi feita a partir da consideração de que existia um observador. Então o quadro, ele revela o fato de que ele foi feito para um observador, embora em si mesmo ele seja uma obra autônoma. Bom, então, diante disso, vamos enunciar aqui vamos dizer assim, um conhecimento importante para relacionar a experiência mística com a construção da imagem da perspectiva barroca. O simbolismo da representação em perspectiva consiste em que o mundo está sendo observado. Então, olha que coisa interessante. Não necessariamente quando a gente fez o desenho lá, mostrei para vocês o desenho da mesa com as 3 pessoas vista do alto, né, a ideia de que ali não havia uma perspectiva remete ao fato de que aonde estaria o observador ali? Você fala, o observador estaria vendo a figura do alto, mas não necessariamente as pessoas que estavam sentadas ao redor da mesa foram representadas a partir desta perspectiva. Então ali não se obedece essa perspectiva. Já no outro caso, né, da mesa representada ali em perspectiva, é possível localizar naquele quadro um ponto de fuga e, portanto, onde deveria se localizar um observador, obviamente fora do quadro, para enxergar aquela cena tal qual ele haveria na realidade, né? Se ela estivesse acontecendo na presença dele. Bom, então agora nós podemos observar esse efeito, né, do ponto de fuga, da representação em perspectiva, demandando um posicionamento, né, do observador para fruir, né, daquela experiência visual, a partir de algumas cenas que eu vou mostrar aqui, coletadas no próprio teto, né, do convento de Santo Antônio. Então vocês vejam que o teto, principalmente nas suas laterais, ele foi desenhado, né, de tal maneira a criar uma perspectiva que pressupõe que o observador, em alguns pontos específicos, né, do convento, ele vai ter a percepção
do teto, como se ali continuasse, não terminasse o espaço do convento, mas continuasse por meio daquelas representações que estão dispostas, né, no teto. Aqui acontece, né, que esse teto ele tem vários pontos de fuga, tem um único ponto de fuga. Então, à medida que você vai caminhando pelo convento, né, se posicionando em diversos locais distintos, você vai então tendo essa noção da tridimensionalidade do que está representado no teto, de diversas perspectivas, vamos dizer assim. Então eu fiz aqui essas linhas, na verdade é uma tentativa, por exemplo, quando você estaria mais ou menos aqui, né, no convento, você enxergaria essa cena em perspectiva, tendendo, né, a esse trecho aqui, essa cena tendendo para um ponto de fuga que extrapolaria, vamos dizer assim, né, se estenderia para além do teto do convento. Então, nesse sentido, é como se o teto do convento, em relação à posição real onde ele se localiza, pictoricamente, ele estaria muito mais alto, muito mais elevado. Bom, então isso eu expresso da seguinte maneira, né? O ponto de fuga real, né, de um quadro construído segundo as metodologias, né, da perspectiva, o ponto de fuga está na tela, né, para onde convergem aquelas retas que, na verdade, representariam no quadro as retas paralelas do mundo real. E nós podemos também extrapolar, né, como acontece em muitas obras, nos quadros, o ponto de fuga virtual está no infinito, onde as paralelas se encontram. Então isso é uma, vamos dizer assim, né, é uma violação do quinto postulado de Euclides, né, de que num plano as paralelas nunca se encontram. Mas, se nós imaginarmos que esse plano fosse infinito, mesmo as paralelas se encontrariam nesse infinito, né? Isso é uma abstração, né? Então, vocês imaginem duas retas paralelas, imaginem que elas estão ligeiramente não paralelas e tendendo para um ponto comum. Quanto menos paralelas elas tiverem, mais esse ponto de fuga, né, vamos dizer assim, está próximo de nós que estamos observando essas paralelas. À medida em que essas linhas vão ficando mais paralelas, esse ponto de fuga vai se afastando e no limite, numa abstração, né, quando elas estivessem paralelas, o ponto de fuga estaria no infinito. É justamente esse recurso de tentar colocar o ponto de fuga o mais longe possível que a arte barroca se utiliza para tentar, né, promover essa sensação ou essa fruição mística, como a gente colocava no começo, de fusão do sujeito observador, do eu, com vamos dizer assim, a imagem que é essa perspectiva, essa cena que tem um ponto de fuga no infinito. Então eu escrevi da seguinte maneira, né? O ponto de fuga barroco abre-se ao infinito. E como a representação em perspectiva pressupõe a presença do observador no mundo, a contemplação da imagem barroca convida-nos a uma experiência mística de fusão do nosso eu com o todo. Então a ideia é que a representação no teto da igreja ela é feita de tal maneira a pressupor um observador, como eu disse, né, um observador em diversas posições, tendo a visão, né, daquela perspectiva que dá a sensação de uma tridimensionalidade. Por outro lado, utilizando-se desse recurso de que essa perspectiva representada no teto tem um foco, ou um ponto de fuga tendendo ao infinito, ela convida o observador à comunhão com este infinito, né? À fruição deste infinito. Bom,
Um detalhe do convento, né, de Santo Antônio, numa das suas, nós temos assim as laterais, né, longitudinais, são as maiores, e nós temos as laterais menores, né. Numa dessas laterais, na verdade, a representação no teto, em ambas essas laterais menores são simétricas, mas numa dessas representações, nós temos aqui bastante enfatizado essa ideia do ponto de fuga no infinito, né. Para começar, então nós temos a representação desse arco, com essas colunas, né, tridimensional, e além disso, acima, né, desse arco, nós teríamos ainda o forro abrindo virtualmente para esta cúpula que, como eu disse no início, né, eu disse que a imagem da igreja de Santo Inácio, do André Raposo, era uma das referências, né, para a construção dessa imagem na capela, ou melhor dizendo, no convento de Santo Antônio. Essa parte aqui da imagem, ela é muito similar a uma que existe nessa igreja de Santo Inácio em Roma, okay? Mostrando, né, já no século XVIII, provavelmente quando essa imagem foi feita, a circulação desses conhecimentos, né? Embora isso tenha sido feito no século XVIII, a capela, né? A igreja de Santo Inácio, ela data do século XVII, e os tratados do André Raposo de construção dessas imagens nas catedrais ou nas igrejas barrocas, esse tratado circulou, e nós temos aqui um reflexo dele no Brasil. Não sabemos exatamente, é desconhecido a autoria de quem teria, né, feito a pintura da capela, mas alguns elementos aí são identificáveis, por exemplo, esse que eu acabei de mencionar. Bom, então eu queria encerrar com esta, vamos dizer assim, reflexão que se encontra, né, num livro chamado A Mensagem dos Construtores de Catedrais, que, na verdade, vai falar um pouco da tradição medieval da construção das catedrais, né, uma tradição que antecede a perspectiva renascentista. Então eu deixo ela aí para vocês lerem com calma, né, ao som de uma música que justamente tem por título, né, a Catedral. Só um minutinho aí. Probleminha aqui. Agora sim. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranhas só, nem pude ver que o céu